Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, professor Darlan Santos, e passando aqui para dar algumas dicas de direito empresarial nesse nosso curso OAB em 30 dias. Com certeza, direito empresarial é uma das disciplinas que os alunos geralmente não gostam nas faculdades de direito, porque o professor de direito, infelizmente, ele não é um especialista da matéria, não é um Darlan, que é um especialista na área de direito empresarial e torna a disciplina de forma mais leve, de forma mais didática. Aqui hoje eu falarei sobre alguns temas que, na maioria das vezes, eles caem no exame da ordem. Primeiramente, eu abordarei com vocês o conceito de empresário. Vamos ao nosso material. Vamos lá. De acordo com o artigo 966 do Código Civil, diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Com certeza, essa letra fria da lei ninguém entende nada. Vamos analisar aqui passo a passo desse dispositivo legal para vocês verem que, entendendo o conceito de empresário, com certeza você já vai conseguir responder uma das 4 questões de direito empresarial que cairão na sua prova. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente. O que é exercer profissionalmente? É exercer com habitualidade. Então, suponhamos que um senhor, seu Manuel, ele tem uma banquinha de frutas. E seu Manuel, num determinado mês, ele coloca a banquinha de frutas dele somente um dia, na segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês. No mês seguinte, ele não coloca a banquinha dele de frutas. No terceiro mês, ele coloca 2 vezes a banquinha de fruta. No mês subsequente, ele não coloca a banquinha dele de fruta. Eu pergunto, seu Manuel, nesse caso em tela, ele é empresário? A resposta é não, porque ele não tem habitualidade, ele não exerce profissionalmente. Agora, se seu Manuel, durante um mês, toda segunda-feira, das 8 às 18, ele coloca lá a banquinha dele de fruta, aí ele está exercendo com profissionalidade, aí ele está exercendo profissionalmente, com profissionalismo, ele vai ser empresário. Então, tem que exercer profissionalmente com habitualidade. Atividade econômica. Quando a gente fala em atividade econômica, o empresário, ele gosta de dinheiro, ele trabalha para ganhar dinheiro. Eu brinco com os meus alunos, eu digo que quem gosta de dengo é o cantor João Gomes, aquela música dele que diz que está precisando de dengo. O empresário está precisando de dinheiro. Então, é uma atividade econômica, porque o empresário, ele vende produtos para ganhar dinheiro, ele presta serviços para ganhar dinheiro. Essa atividade também, ela é organizada. O que vem a ser uma atividade econômica organizada? Aí a gente tem que ir lá para a economia falar dos fatores produtivos, os fatores de produção. Então, a gente tem os fatores naturais, a gente tem os fatores tecnológicos, a capacidade empreendedora. Então, unindo todos esses fatores, a gente chega na figura da empresa para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, o empresário, ele vai produzir bens ou vai fazer circular bens. O empresário, ele vai produzir, prestar serviços ou circular serviços. Vamos lá, eu tenho uma loja e eu vendo determinados produtos importados numa loja. Eu estou circulando serviços. Por outro lado, eu tenho uma indústria que ela produz um determinado bem. A indústria está produzindo um determinado bem, então a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Mas olhem bem, o que é que diz o parágrafo único do artigo 966? Ele diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elementos de empresa. Vamos lá. É o que eu chamo de LAC, L-A-C. O que é o LAC? Atividades intelectuais de natureza literária, artística ou científica, em regra, não são atividades empresárias. Vamos ver. Ivete Sangalo, cantora, Beveta, manhã, ela resolveu fazer um show de voz e violão, ela sozinha, no condomínio que ela mora, somente para os moradores. Fechou o portão e somente os moradores. Quem vai lá assistir não paga nada. Ivete está tocando voz e violão para animar a vida dos moradores do condomínio que ela vive. É uma atividade empresária? Não.
É uma atividade intelectual de natureza artística. Ela está exercendo seus dotes artísticos. Mas, por outro lado, eu chego para a Ivete e digo o seguinte: Ivete, vamos fazer o seguinte: vamos cobrar uma taxa simbólica de R$ 100 para assistir esse seu show aqui. Observem que deixa de ser uma atividade artística e passa a ser uma atividade empresarial, porque está vindo ali o viés econômico. Só assiste o show quem paga, então deixa de ser uma atividade meramente artística e passa a ser uma atividade empresarial, porque tem um viés financeiro, porque tem um viés econômico. Por isso que eu falei em regra, porque a banca, a FGV, geralmente ela gosta de fazer isso no exame da OAB. Ela começa com a historinha bem bonitinha, dizendo que um determinado cantor está fazendo um show ali para alegrar a vida das pessoas de forma gratuita. É uma atividade empresarial? Não, porque é gratuita. Mas aí, num segundo momento, esse mesmo cantor resolveu cobrar uma taxa de R$ 50 para as pessoas assistirem o seu show. Quem paga a taxa, assiste. Quem não paga, não assiste. Então, observem que deixou de ser uma atividade meramente intelectual de natureza artística e passou a ser uma atividade empresarial. Tomem muito cuidado com isso, porque a banca ela adora brincar com esse tipo de coisa. Uma atividade também de natureza literária. E eu resolvi escrever um livro sobre a história do direito empresarial no Brasil. E resolvi disponibilizar esse livro para todos os alunos do curso OAB em 30 dias, de forma gratuita. É uma atividade empresarial? Não. É uma atividade intelectual de natureza literária. Eu estou cedendo de forma gratuita para os alunos. Mas aí eu resolvi fazer o seguinte: eu conversei com o Eduardo, o nosso mentor do curso, e Eduardo disse: Darlan, cobra uma taxa simbólica de R$ 50 por exemplar. Quem pagar os R$ 50, você dá o exemplar. Quem não pagar, você não dá o exemplar. Observem que houve uma mudança de mentalidade. Deixou de ser uma atividade meramente literária e passou a ser uma atividade empresarial, porque tem um viés econômico, tem um viés financeiro. Uma atividade científica, suponhamos que, já que eu falei de Eduardo, ele fez uma pesquisa aprofundada e conseguiu descobrir a fórmula de um medicamento para a calvície. Eu mesmo vou ser o primeiro a adquirir ele também, para a calvície. E aí ele resolveu disponibilizar essa fórmula para todo mundo que queira, de forma gratuita. É uma atividade empresarial? Não. É uma atividade científica, uma atividade intelectual de natureza científica. Só que aí eu cheguei para o Eduardo também e falei: Eduardo, cobra uma taxa a partir de R$ 1.000 para quem quiser essa fórmula que faça no cabelo e começa a crescer cabelo em 30 dias. E aí ele cobrou R$ 1.000. Só quem tinha direito à fórmula era quem pagava esse valor de R$ 1.000. Observem que sai de natureza científica para atividade empresarial. A banca, ela adora fazer esse tipo de coisa. Ela começa com uma atividade de natureza literária, artística ou científica, uma profissão intelectual, e depois, no meio da história, ela muda para a atividade empresarial, colocando um viés financeiro. Então, tomem muito cuidado com isso. E o outro exemplo que a banca ela gosta muito de cobrar, quando fala do conceito de empresário, e também do parágrafo único do artigo 966, é o caso de um médico. Um médico que ele tem um consultório dele, as pessoas vão lá se consultar com o médico que agenda as consultas, ele que limpa o consultório, ele que atende os pacientes, ele que faz tudo. É uma atividade empresarial? Não. Nesse caso do médico, mesmo as pessoas pagando a consulta, não é uma atividade empresarial, é uma atividade meramente científica. Mas aí o negócio do médico começou a crescer. Um monte de gente querendo se consultar com o médico, querendo entender essa sistemática que o médico usa. O médico resolveu abrir um hospital. E no hospital ele contratou 20 médicos, contratou equipe de limpeza, equipe administrativa, e as pessoas que iam ao hospital não era apenas para se atender exclusivamente com esse médico, mas era para ser atendido pelo hospital. Então, observe que deixou de ser uma atividade meramente científica e passou a ser uma atividade
empresarial, como é esse hospital que eu acabei de dizer aqui. Fiquem atentos, porque esse conceito de empresário e o conceito de empresa e esse parágrafo único caem muito no exame da ordem. Eu falarei para vocês agora sobre as formas de ser empresário no Brasil. Um indivíduo resolveu ser empresário no Brasil. Quais são as formas jurídicas que ele pode exercer essa atividade econômica? Primeiramente, ele pode ser empresário individual. Quando se é empresário individual, o risco é muito grande, porque não vai existir a chamada separação, a chamada segregação patrimonial. O que é que vai ocorrer? O patrimônio da pessoa natural do empresário vai ser igual ao patrimônio da pessoa empresária. Darlan, você está querendo me dizer, então, que se o empresário ele tem um patrimônio de R$1 milhão e a atividade econômica dele, a empresa, deixou débitos de R$1 milhão, esse patrimônio pessoal vai responder pelos débitos, pelas dívidas da empresa? Sim, porque quando se é empresário individual, não vai existir a chamada segregação, separação patrimonial. Olhem o risco que é ser empresário individual no Brasil. Para ser empresário individual, tem que ter a capacidade civil plena, tem que ser maior de 18 anos, e a lei estabelece algumas categorias e pessoas que não podem ser empresários individuais, tais como juízes, promotores, vereadores, senadores, políticos, médicos no exercício simultâneo de drogaria, militares na ativa, falidos, não reabilitados, eles podem ser sócios em um outro tipo societário. Podem ser sócios numa sociedade limitada, podem ser sócios numa sociedade anônima, mas eles não podem exercer como empresário individual. Então, o empresário individual, ele tem natureza jurídica de pessoa natural e a Constituição é feita por uma única pessoa natural. Esse é um empresário individual. Tínhamos ainda, não temos mais, mas a banca pode cobrar a chamada EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A EIRELI, só para vocês terem ideia, no ato da abertura da empresa, o empresário já tinha que dispor de um capital social mínimo de 100 salários mínimos. À época, vamos lá, suponhamos que à época o valor do salário mínimo era R$1.000. Ele tinha que, no ato da abertura da empresa, já dispor de R$100.000, ou um bem no valor de R$100.000, ou cessão de direitos no valor de R$100.000. Isso dificultava muito a vida do empresário, porque não é todo mundo no Brasil que tem R$100.000 disponível, ou então um bem no valor de R$100.000. Só que na EIRELI existia a chamada separação patrimonial. O que era patrimônio da EIRELI, pessoa jurídica, se separava do que era patrimônio da pessoa física, da pessoa natural do empresário. Desta forma, somente o patrimônio da pessoa jurídica da empresa que iria responder por débitos da empresa, e não o patrimônio também da pessoa natural do empresário, como acontece no empresário individual. A EIRELI ela deixou de existir desde 2021, ela foi revogada e automaticamente todas as EIRELIs no Brasil foram transformadas em sociedades limitadas unipessoal. O que vem a ser uma sociedade limitada unipessoal? Primeiramente, eu vou explicar o que é uma sociedade limitada e aí a gente vai para a sociedade limitada unipessoal. Uma sociedade limitada é um tipo societário o qual a responsabilidade dos seus sócios ela é limitada à sua participação nas cotas do capital social. Me explique melhor, Darlan. Vamos lá. O capital social é aquele investimento inicial, é aquele esforço inicial financeiro que os empresários vão fazer no ato da abertura da empresa, os sócios também, porque a gente está falando de uma sociedade empresária. O que vem a ser esse capital social? Vamos lá, como é que a gente pode integralizá-lo? A gente pode integralizá-lo através de dinheiro, faz o PIX lá, faz o aporte financeiro. A gente pode integralizá-lo através de bens suscetíveis de avaliação pecuniária, ou seja, uma casa, um carro, um apartamento, alguma coisa que tenha valor de mercado. E a gente pode também, através da cessão de direitos, ou seja, eu tenho um dinheiro para receber, simplesmente eu vou transferir esse direito para a sociedade empresária. O que é que vocês têm que ficar espertos quando a gente fala em sociedade limitada?
a lei, ela veda, ela proíbe que a participação de cada sócio seja através da prestação de serviços, pois é. Então, aquele papo de, eu entro com dinheiro e você entra com serviço, na sociedade limitada não pode, não se aplica porque a lei, ela sim proíbe. E aí, quando a gente fala em sociedade limitada, esse capital social ele é dividido em cotas, vou chamar de sociedade limitada ABCD, que tem aí R$100 mil de capital social. Então, o sócio A tem 25% das cotas, o sócio B 25%, C 25% e o D também 25%. Cada um vai ter que aportar R$25 mil para corresponder aos R$100 mil do capital social. Só não pode ser através da prestação de serviços. Antigamente, precisava ter uma pluralidade de sócios para que se constituísse uma sociedade limitada. Porém, desde setembro de 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, já se entrou em cena a chamada Sociedade Limitada Unipessoal. Nesse caso, não precisa mais ter um sócio para constituir uma sociedade limitada. Uma única pessoa, ela pode constituir a sociedade limitada dela, separando o que é patrimônio da pessoa natural, da pessoa física, do que é patrimônio da sociedade limitada unipessoal. Fica essa dica para vocês. O que é que a gente tem que atentar ainda? Quando falamos em capital social e sociedade limitada, todos os sócios vão responder pela sua participação no capital social. Na sociedade ABCD, como eu expliquei para vocês, cada um vai responder por 25%. Ocorre que os sócios eles vão responder de forma solidária pelo que falta integralizar do capital social. O que é integralizar? É você aportar de fato aquilo que você se comprometeu na abertura da empresa, pois você se comprometeu na subscrição do capital social. Vamos lá, o sócio A, ele colocou a parte dele. O B colocou a parte dele, o C também colocou a sua parte. Só que o sócio D, simplesmente, ele não colocou a parte dele. Ele disse, não tenho casa, não tenho carro, não tenho imóvel, não tenho sucessão, não tenho direito para receber, não tenho nada. E aí, como é que fica? Fica que os outros 3 sócios vão responder solidariamente pelo que falta integralizar do sócio D, ou seja, esses 25% do sócio D, quem é que vai pagar essa conta? Sócio A, B e C. Aí depois eles entrem, se quiserem, com uma ação de perdas e danos, uma ação regressiva em face de D, mas eles respondem solidariamente pelo que falta da integralização do capital social. E aí, um outro tipo societário que cai muito no exame da ordem é a sociedade anônima. A sociedade anônima ela está disciplinada pela Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, que popularmente é conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas, e ela estabelece que cada sócio vai ser responsável pela participação que tem do capital social, e não vão responder solidariamente pelo que falta integralizar, diferente da sociedade limitada. Os sócios de uma sociedade anônima são chamados de acionistas, e elas podem ser de capital fechado ou de capital aberto. Uma sociedade anônima de capital fechado, as ações que compõem o capital social só podem ser negociadas com quem já faz parte da sociedade anônima. Então, a sociedade anônima ABCD SA. Eu tenho um E que quer comprar ações dessa sociedade anônima. Ele pode? Não, porque ele não está fazendo parte do quadro de sócios, do quadro de acionistas. Só quem pode negociar ações entre eles é A, B, C e D. Por outro lado, se essa sociedade anônima de capital fechado fizer um processo chamado de IPO, Initial Public Offering, junto à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai abrir o capital social dessa sociedade, e aí o sócio F, G, H, qualquer um que quiser, vai poder ir à Bolsa de Valores e adquirir ações dessa sociedade anônima, que agora ela é de capital aberto. Quando falamos em SAs, a gente tem 2 principais tipos de ações, as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que vão conferir direito a voto aos acionistas. Vocês já devem ter visto aquela novela da Globo, que tem uma empresa, que tem uma mesa grandona, com um monte de sócios, aí faz uma votação, pergunta, quem aqui é a favor da abertura da filial da empresa no Acre, levante a mão. Aquelas pessoas que estão ali votando, elas são detentoras de ações ordinárias, ações que conferem direito a voto. E nós temos também as chamadas ações preferenciais.
Estas, em regra, não vão conferir direito a voto, mas olha que coisa boa, quem tem ações preferenciais tem um direito de preferência no recebimento dos dividendos, dos lucros da empresa. Olha que coisa interessante. Então, fica a dica aí para vocês desse conteúdo de tipos societários e empresário individual. Vamos juntos. A dica que eu vou dar agora para vocês é a seguinte: é a diferença entre empresa, estabelecimento empresarial e ponto comercial. Com certeza, na cabeça da maioria, é tudo a mesma coisa, né? Quando eu falo em empresa, estabelecimento empresarial ou ponto comercial, é tudo a mesma coisa, mas a verdade é que não é. E a FGV, a nossa querida banca, ela gosta de brincar com esses conceitos, trazendo esses conceitos em alguns casinhos concretos para confundir a mente de vocês. Mas vocês aqui do curso OAB em 30 dias, vocês não vão cair nessas pegadinhas. O que vem a ser empresa? Observem que o artigo 966 do Código Civil, ele traz o conceito de empresário, mas não traz o conceito de empresa. Ele diz que empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e de serviços, mas ele não trouxe o conceito de empresa para nós. Daí, do conceito de empresário, nós chegamos ao conceito de empresa. Se empresário é quem exerce atividade econômica organizada, automaticamente a empresa será a própria atividade econômica organizada. Então, o que é empresa? É uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Fácil, fácil, vocês não vão errar isso. E o que vem a ser estabelecimento empresarial? O estabelecimento empresarial nada mais é do que o complexo organizado de bens corpóreos e incorpóreos necessários para o desenvolvimento da atividade empresarial. O que são bens corpóreos? Tudo aquilo que eu posso tocar: mesa, cadeira, computador, armário. E o que são bens incorpóreos? Aquilo que existe, eu sei que existe, mas eu não posso tocar. A marca da empresa, a reputação da empresa, a clientela da empresa. Juntando tudo isso de forma organizada, é o que a gente chama de estabelecimento empresarial. E o que vem a ser ponto comercial ou ponto empresarial? Nada mais é do que a referência civil daquele estabelecimento empresarial, do local onde se desenvolve a empresa. O endereço da empresa, o domicílio da empresa é o que a gente chama de ponto comercial ou ponto empresarial. O que é que vocês têm que saber também? Muitas vezes, um empresário, ele não quer mais aquela empresa, não quer mais aquele estabelecimento empresarial, e ele resolve vendê-lo, aliená-lo para outro empresário. Nesse caso, terá que ser celebrado um contrato que é chamado contrato de trespasse. O contrato de trespasse é o contrato de venda do estabelecimento empresarial, como a gente diz aí fora na prática, de porteira fechada. Então, esse contrato de trespasse, o empresário A vai alienar o estabelecimento empresarial de porteira fechada para o empresário B. Só que esse contrato de trespasse, para que ele produza efeitos perante a terceiros, a gente precisará de algumas formalidades. Quais são elas? Primeiramente, esse contrato de trespasse, ele tem que ser levado para averbação na junta comercial. Uma vez averbado na junta comercial, a informação ficará pública e todo mundo irá saber que, a partir daquela data, aquela empresa, aquele estabelecimento empresarial está sob nova direção. Não existem mais os antigos donos, existem agora novos donos. Por isso que tem que ser averbado na junta comercial para que produza efeito perante a terceiros. E a segunda formalidade é que esse contrato de trespasse, ele tem que ser publicado na imprensa oficial. Imprensa oficial essa que antigamente só era o Diário Oficial, só que com a pandemia houve uma relativização. Se você publicar em qualquer mídia, seja ela digital, seja ela escrita, seja ela televisiva, está valendo. Então, o comportamento hoje é esse, tem que ter essas duas formalidades. Espero que vocês fiquem atentos, absorvam esse conteúdo e vamos juntos, porque OAB é em 30 dias. Tchau, tchau.